Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Webterra Podcast, mais um episódio aqui, onde eu vou conversar sobre esporte, sobre vôlei, sobre muitas coisas, com o nosso convidado de hoje, o novo técnico do Montes Claros América Vôlei, Reinaldo Bassilieri. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de conversar um pouco sobre a sua carreira, sobre esse novo desafio aqui em Montes Claros. Obrigado, Jean. Prazer estar aqui com o pessoal do Webterra. Reinaldo, você tem uma missão muito importante nessa temporada, que é assumir Montes Claros América Vôlei, que quer retornar à semifinal do Mineiro e também aos playoffs da Superliga. Queria saber de você como que você encara esse novo desafio. Primeiro, acho que é isso. É um desafio grande. Para mim, em especial, retorna ao masculino, né, depois de alguns anos no feminino. Minha carreira foi muito mais no masculino também, mas tive esse período aí no outro lado que foi muito bacana. E retornar para o masculino, uma equipe importante, tradicional, como é o Montes Claros, primeiro acho que é um grande prêmio, é muito bacana. Então entendo como um grande desafio, mas com muito prazer eu assumo essa posição, né? Sair da responsabilidade e, sinceramente, a ideia é sempre fazer bons resultados, né? Buscar aí, essa retomada do Mineiro, voltar aí pelo menos às semifinais, né? Tentar na Superliga brigar por uma vaga também entre os 8. A gente tem que focar sempre para cima. Eu acho que é dessa forma que a gente vai se posicionar dentro da temporada. Show de bola. Eu queria saber primeiro como que surgiu esse convite aí do gestor Andrei Souza para que você assuma a equipe nessa temporada. Como que foi essa conversa com ele? Na verdade, aconteceu de uma maneira muito natural, né? Eu já tinha tido contato com o Andrei, mas jogando contra, na verdade, né? Joguei algumas vezes aqui contra o Montes Claros. Fui procurado pelo Guilherme, né, o supervisor da equipe, para a gente negociar essa possibilidade de vir para Montes Claros e acabou dando tudo certo, foi tudo muito rápido, né? Eu tinha acabado de sair do Pinheiros, então estava disponível no mercado também. Então acho que desde o primeiro momento que surgiu essa possibilidade, acho que tudo caminhou rapidamente para que isso desse certo. Então foi muito natural. Queria que a gente começasse agora a falar um pouco da sua trajetória, da sua cidade natal, mas que a gente conversando em off aqui não foi onde você praticamente cresceu, né? Conta um pouquinho em São João da Barra e também em Sertãozinho, como foi... São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra, perdão. E Sertãozinho, como foi a sua infância? Eu sou nascido em São Joaquim da Barra, minha família, meus tios, meus avós, primos, praticamente todos ali, né? Nasci e logo fui para Sertãozinho com os meus pais, mas São Joaquim é uma cidade que eu tenho muito carinho, porque eu passei praticamente todas as minhas férias ali de infância, né, na casa dos meus avós, e tenho muito carinho pela cidade, assim como Sertãozinho, e só ótimas memórias, né? Então acho que São Joaquim é uma cidade que inclusive sai muita gente importante dali, né? Ana Maria Braga, o Pio hoje, que é um dos nossos principais atletas no atletismo, é de lá. Inclusive, estivemos juntos no Pinheiros, né? Ele também é atleta do Pinheiros, é um dos maiores do mundo hoje. Então, muita gente bacana sai dali, é uma cidade muito legal, uma cidade que eu tenho muito carinho. Legal. Conta pra gente também como você se envolveu no esporte, como você se envolveu no vôlei, se você já chegou a praticar outro tipo de esporte ou não falou, mas vôlei vai ser o que eu quero pra minha vida. Até engraçado, que acaba ligando com São Joaquim, de certa forma, né? Eu tive praticamente, acho que bem diretamente, duas referências para começar no esportes. A primeira delas o meu avô. O meu avô, ele cuidava de um centro esportivo em São Joaquim. Então, minhas férias, muitas vezes eu passei dias ali naquele centro esportivo. Me lembro que ele me dava muitas bolas, as pessoas às vezes iam jogar e esqueciam lá. Ou perdiam, porque era um lugar grande, ficava longe. E eu me lembro da primeira bola de vôlei que eu ganhei, foi uma bola branquinha da Rainha, eu me lembro que tinha até o símbolo da CBV, então era uma bola oficial. E eu me lembro que eu cuidava dessa bola com muito carinho, né? Passava aquele nuguete branco para deixá-la brilhando. E, enfim, ali foi onde eu comecei a ter contato com o esporte de alguma forma. E o meu pai sempre foi um esportista, né? Fez artes marciais, musculação, corria, hoje anda de bicicleta. Então sempre tive esse contato com o esporte de certa forma, não com o esporte formal, mas sempre o estímulo da atividade física por perto, né?
Então, acho que a partir daí as coisas foram acontecendo. E aí eu joguei tudo que você pensar, né? Cheguei a jogar futebol, relativamente jogava bem. Qual posição que você jogava? Na verdade, eu não cheguei a jogar profissionalmente, competitivamente, mas sim. jogava muita bola na rua, cheguei a treinar também, né, como criança. Mas gostava muito, jogava bola o dia todo, né? Cheguei a treinar basquete, fiz artes marciais, fiz karatê, kung fu, judô, capoeira, Passou por todos os esportes. muay thai, fiz tudo que você pensar de artes marciais, pelo menos um pouquinho. Já fazia MMA na época e não sabia, né? Passava por tudo. E, enfim, sempre tive em contato com o esporte, né? E o vôlei, ele acabou entrando na minha vida ali perto dos 13, 12, não, 14 anos, 14 para 15 anos, já tardiamente até. Eu não passei pelas categorias de base, mirim, pré-mirim, já comecei basicamente no infantil ali. E eu costumo brincar, né, que a hora que o mosquitinho do vôlei pica ali é difícil se largar. Então, a partir daí eu comecei a treinar mais efetivamente em Sertãozinho, né? No SESI especificamente, né? Fui formado ali no SESI. Comecei jogando com pessoal adulto, né? Entrava, ele tem um amigo meu, brinca muito, o Betão, que ele me trouxe pro vôlei, porque eu era o cara que jogava futsal. E eu sempre fui um cara assim, de certa forma, liderava ali os grupos que eu... Já tinha um espírito de liderança tinha um ali, pouquinho disso aí. E eu me lembro que eu tinha uma raiva danada dos caras do vôlei, porque eles ocupavam o tempo de quadra que a gente queria jogar dentro do SESI. E a bola dos caras caiu lá fora, eu chutava pro campo, era meio assim. E aí, sentado um pouco ali, ele ficava falando, vem jogar com a gente, né? Era o pessoal mais velho ali. E um dia eu resolvi entrar. Fui, joguei, gostei, comecei a ir todo final de semana com eles. E gostei do negócio e daí em diante comecei a treinar efetivamente e fui me desenvolvendo, né? Você falou que não passou por categorias de base. No início, ali, no começo da sua trajetória, propriamente ali já atuando como jogador, você sentiu dificuldade? O que você mais sentiu ali nesse início, por não ter passado por categorias de base e já meio que pegar aqueles caras com mais rodagem? Eu sinceramente não me lembro de ter, assim, não sei se joguei bem, se não joguei no primeiro momento, né? Mas não me lembro de ter medo, de ter sentido alguma dificuldade que me colocasse para longe daquela experiência. Né? Ao contrário, cada vez mais acho que fui gostando. Eu acho que tem muita relação com a minha base motora anterior. Então eu jogava tudo, brincava de tudo, então isso facilita, né? Isso é uma coisa que hoje faz muita falta, né? A criança hoje tem poucas experiências motoras, né? E isso dificulta qualquer modalidade. O contrário facilita qualquer uma. Então, eu acho que nesse sentido não me lembro de ter dificuldades. Certamente não foi uma das melhores performances, né? Mas lembro de sentir muito prazer desde o início ali. E eles ajudavam muito. Era um pessoal que queria que aquela base de pessoas que jogava realmente o voleibol, né, aumentasse. Então, junto comigo, tinha outros amigos que começaram a vir também, começaram a gostar. Então, acho que foi uma experiência bacana. E nessa sua carreira de atleta, como que foi? Por onde você passou? Onde você jogou? Foi uma carreira curta, mas muito engrandecedora, na minha opinião. Muito cedo eu já entendi que eu não tinha altura ideal para jogar esse esporte. É um esporte de gigantes aí, né? Já era assim. E eu joguei até juvenil ali, primeiro ano de adulto, continuei jogando em algumas equipes mais esporadicamente, depois em torneios lá em São Paulo tem jogos regionais abertos, que é muito forte, né? E jogava esses torneios, mas já estudando, já pensando numa formação de treinador, né? Sempre tive esse foco de me preparar para treinar equipes, para trabalhar com atletas. Então, muito cedo eu já comecei a fazer essa ponte, né? Então, foi rápido, mas o que traz muito para mim hoje, até hoje, é a experiência de estar em quadra, conseguir reconhecer situações de jogo, né? Ter participado daquilo certamente favorece um melhor entendimento do que está acontecendo. Então, acho que é muito importante que se tenha passado dentro de quadra, mas não é necessariamente só quem passou por isso que pode ser um treinador. Para mim, acho que ajuda muito. Acho que você viu o insight, né? Como você disse, essa questão da altura, que pesa bastante. Quando eu conversei com o Pacheco, que era o antigo treinador do Montes Claros, e ele falou justamente isso, né? Que viu a questão da altura, falou, tá na hora de fazer a transição, eu vou ser técnico. Acho que para você chegou dessa forma também. Eu queria contar como que foi queria que você contasse também como que foi essa transição de sair de atleta para treinador
Sabemos que você é jovem também, se não estou enganado. É um dos mais jovens, vai ser da Superliga, os treinadores ali, pelo que a gente nota. Eu queria saber como foi essa transição para você. Primeiro que eu carrego esse negócio de ser jovem desde sempre. Eu tô vendo a hora que isso passa, porque não chega, né? Eu tô novo. Mas vamos lá. Bom, eu acho que essa transição ela também foi muito natural, porque nos meus últimos anos treinando efetivamente Sertãozinho, né, e nós tínhamos uma equipe para o interior de São Paulo bastante competitiva, é importante até colocar isso. Não necessariamente o atleta ele tem que ser um atleta olímpico, um atleta campeão mundial, para que ele tenha as experiências que sirvam para ele como treinador na sequência, né? Acho que são experiências diferentes, claro, né? Mas a experiência técnica ela pode ser conseguida mesmo em níveis diferentes, né? E eu acho que nesse sentido acho que eu aproveitei muito bem, porque ainda como atleta eu já comecei a trabalhar e acompanhar as equipes femininas. Sim. Então na minha cidade tinha ali a equipe masculina na qual eu jogava e a equipe feminina. Então eu sempre ajudava no treino do feminino e passei a ser quase que um assistente ali no feminino, né? E isso foi acontecendo, eu fui tendo prazer naquela coisa do desenvolvimento das pessoas, junto com isso estudando também. Então também foi muito natural e rápido. No momento em que eu decidi não jogar mais, eu já tinha uma certa experiência ali no acompanhamento de equipes, entendendo o que acontecia por trás da formação das equipes, entendendo o que acontecia nas opiniões técnicas no desenvolvimento das equipes até e dos atletas. Também, claro, né, de como claro. Treinador. Então eu sempre fui muito observador e isso me ajudou muito, né? Sempre estava ali tentando trazer um pouquinho daquilo que estava acontecendo no bastidor para que eu entendesse melhor esse contexto e depois aplicasse, né? Certo. Para o pessoal que está nos assistindo, pode ter até um atleta que queira fazer essa transição. O que precisa fazer para credenciar como treinador? Terminei ali minha trajetória como atleta, quero ser um treinador. O que precisa ser feito? Primeiro, eu acho que tem muito relação com vocação. Eu acho que o treinador ele tem que ter uma vocação para isso, né? Ele tem que entender um pouco, ou buscar entender de pessoas, tem que buscar entender de técnica, de tática, tem que estudar, né? Então, vocação mais busca por informação é algo essencial. Depois, eu acho que buscar aí dentro da sua realidade, desenvolver trabalhos, né? E eu acho que é muito importante passar por todas as fases. Eu tive a sorte de fazer isso. Passar por formação de atletas, por equipes medianas regionais, passar por equipes que no estado começam a ter aí uma projeção até chegar a equipes com projeção nacional. É um caminho que não é fácil, né? Não é um caminho que as portas se abrem facilmente, não. Principalmente para quem é do interior. Nós estamos aqui em Montes Claros, que é uma cidade no norte de Minas, que a gente sabe que tem distâncias que complicam um pouco a coisa às vezes, né? E não era diferente na minha realidade. Eu estava no interior de São Paulo, numa cidade que tinha pouquíssima atenção para o esporte, né? Mesmo a região, a gente tinha Ribeirão Preto ali, que sempre foi um polo nesse sentido, até recentemente teve equipe na Superliga, né? Mas é um ambiente que você tem que desbravar, não é tão fácil, né? Eu costumo dizer que eu tive muita sorte, mas também me esforcei bastante para que as coisas acontecessem. E tive a ajuda de muita gente do meu lado ali, vamos dizer, né? Se você quiser até citá-los aí. Na verdade, não são pessoas específicas. Uhum. Por exemplo, os grupos que eu tive, todos eles foram muito importantes, né? Os atletas, as pessoas que estavam do lado, de certa forma, na gestão. E eu sempre fui um cara que trabalhei dentro de quadra, mas sempre estive muito envolvido no todo. Eu sempre dou muita atenção na estrutura. Então, por exemplo, lá no início, vou dar treino para crianças. A minha quadra tinha que estar limpa. Se não tivesse que limpar, se eu chegava, eu limpava, cara. Entendeu? Então, alguns detalhes acho que eles fazem a diferença e a gente tem que proporcionar o melhor possível para essas pessoas para que elas possam trazer para a gente o melhor delas. Então, essa relação é muito importante e quando eu digo que muita gente me ajudou, eu falo dessas pessoas que trabalharam comigo diretamente. Atletas, assistentes, enfim, as pessoas que foram treinadores que eu acompanhei também. Então, gente que me trouxe aprendizado. Eu acho que a ajuda é muito mais nesse sentido. Dizer que teve alguém que fez assim, ó... vem aqui que eu abri essa porta para você? Não, isso não. É muito difícil isso acontecer. Pelo menos na minha trajetória, foi muito mais pautado em
resultado, né? Em crescimento em cima daquilo que estava acontecendo de tempo em tempo na minha carreira, né? Certo. Reinaldo, conta pra gente um pouco também das suas experiências como treinador, como assistente. Foram alguns anos lá no São José, alguns anos também depois para o vôlei feminino lá no Pinheiros. Conta um pouquinho dessa sua história, dessa trajetória também. Sim. Na verdade, eu vou até um pouquinho antes, de novo, que eu tenho que valorizar esse pessoal que me ajudou, né? Eu tive, logo que saí de Sertãozinho como ex-jogador ali, tive um período ali, eu fui para Taquaritinga, que era uma cidade próxima, né, 70 quilômetros, e ali eu comecei a dirigir o feminino, né, e até algumas atletas que treinavam em Sertãozinho na época que eu estava lá e já tinham uma relação comigo ali, foram jogar comigo nessa cidade. Né, e a gente teve um período muito bacana, de muito crescimento. Tivemos um domínio ali, na época tinha Araraquara, que era um time que jogava competições, o Paulista, competições profissionais, e a gente meio que dividiu muito tempo ali a liderança da região com Araraquara. Né? Ainda nessa cidade eu assumi o masculino também, então dirigia os dois, e depois de um tempo eu fiquei só com o masculino, fiquei muito tempo, e de novo aconteceu esse mesmo processo. A gente passou a comandar muito das ações na região com essas equipes. Mas não dava muito trabalho ali, ter que coordenar essas Cara, né, equipes? sinceramente, nessa época você tem que trabalhar mesmo. Não Dobrar, tem, né? tem que ser. É óbvio que é diferente de hoje, né? Hoje nós temos uma equipe, por exemplo, que treina em 2 períodos, é muito mais profissional. Naquele momento a gente lidava com atletas da região que também tinham trabalho e tudo mais, que treinavam uma vez por dia, mas que era um trabalho sério. Eu sempre fiz questão, independente da estrutura que a gente tem, de qual é a circunstância que está apoiada ali, que as pessoas pegassem aquilo com muita verdade, com profissionalismo, de certa Disciplina forma. também. Isso, certamente. Não importa muito o que está acontecendo em volta, desde que a gente leve aquilo ali a sério. E sempre foi assim, sempre tive uma aceitação muito bacana nesse sentido. E por isso que eu digo, esses grupos me ajudaram muito a crescer na carreira, porque aceitaram essa atmosfera, aceitaram fazer parte disso, mesmo tendo outras preocupações nas suas vidas. E, de novo, a gente conseguiu muito sucesso. A partir daí, fui para São José dos Campos, e aí eu me lembro que o contato na época aconteceu porque eu participei de um curso de formação da CBV em São Paulo, e acho que era o único do interior ali. E aí tive um convite do gestor na época para assumir São José, e infelizmente pelo falecimento de um treinador muito conhecido de São Paulo, que é o Tucci, e ele acabou falecendo, né? E aí fui para assumir a equipe em São José. Na época era uma equipe sub-21, juvenil, né? Não era nem sub-21, era juvenil na época. Mas era um juvenil que já se projetava para jogar campeonatos adultos, que era a primeira divisão na época em São Paulo. E aí a gente começou esse mesmo processo. Já na primeira temporada a gente foi terceiro colocado do juvenil, né? Que era São José nunca tinha chegado nessa posição, também. Exato. Me lembro que a gente ganhou do SESI esse terceiro quarto, né? Era até o Peu técnico na época, que é técnico de Joinville hoje. E aí já foi uma surpresa, né? Porque ganhar do SESI, que era uma equipe importante já de grande investimento, tanto na base quanto no adulto. E a gente, com São José, que até então estava disputando série prata do juvenil, chegar numa série ouro e conseguir uma medalha já numa primeira temporada foi muito legal. E aí a partir disso a gente começou a crescer. Esse time juvenil se tornou um sub-23, vamos dizer assim, né? Um adulto jovem que a gente jogava a primeira divisão do Paulista, que, vamos lá, é especial e primeira. E jogou também a Liga Nacional pela primeira vez depois de algum tempo. E aí a gente teve uma temporada interessante ali, ficando ali entre os 4 e 5. No outro ano já ficamos em terceiro na especial. Aí ganhamos Liga Nacional, ganhamos Superliga B, subimos para a Superliga. E aí São José acabou encaixando dentro do cenário principal do voleibol brasileiro, né? E a partir dali foram as mudanças, né? O projeto muda também, né, para Itapetinga. Isso aconteceu depois. Mais à frente ainda, né? Em São José, depois que a gente subiu, eu acabei saindo, fui para Bento Gonçalves, onde conseguimos também mais um acesso da Superliga B para A. E depois eu fiquei um período curto em Bento, fui para Vôlei Sul, que eu tive um convite da Vôlei Sul. Vôlei Sul Paquetá, algumas pessoas conheciam como Paquetá, porque era o patrocinador, né? E ali permaneci por 2 anos, mais ou menos, né? E ali tive uma experiência muito bacana.
O Roese, que era o técnico na época, me convidou para ser assistente dele. E é um cara que talvez hoje poucas pessoas se lembrem, foi um dos melhores levantadores do Brasil, né? Um cara fantástico e, enfim, acabou dando muito certo ali, mas infelizmente no meio da temporada ali ele acabou saindo e eu assumi a equipe. E aí fiquei com essa equipe mais, acho quase um ano, né? Depois disso fui para Taubaté, também como assistente do Daniel Castellani. Né, fiquei por 2 temporadas lá, disputamos todos os títulos possíveis, né, era uma equipe... Quase uma seleção, né? Sem dúvida, era uma seleção. E ali foi muito bacana. Acho que na VoleiSul em Taubaté, depois em progressão, eu tive a oportunidade de conviver com atletas de nível muito alto. Né? Então, na VoleiSul a gente já tinha o Franco, por exemplo, que é hoje um dos melhores jogadores, um dos maiores pontadores da Superliga, né? Já num nível bastante bacana, ele jogou muito bem com a gente lá. Segue Samuel jogando muito bem também. Sim, é um fenômeno, né? Fisicamente, não tem o que discutir, chegou onde tinha que chegar mesmo. Né? E nós tínhamos Samuel Fuchs, que era um cara importante também, né? Muita experiência em seleção brasileira. Já rodado. Acácio, que foi campeão com o Cruzeiro. Enfim, eu tive ali a oportunidade. Thales ali era quase que um início de carreira dele, né? O Douglas Souza também estava nessa época, né? Ou Não, Douglas não. Eu me lembro agora que o time era o Rafinha, levantador, que jogou muito tempo no Minas, né? O oposto era o Franco, aí tínhamos o Acácio e o Robinho, que jogou aqui, né? Que eram centrais. Na ponta nós tínhamos o Samuel, tínhamos o André Lucianetes, que acabou se lesionando na época, tínhamos o Jonathan, que jogou aqui, também tínhamos o composto, que eram os meninos mais jovens ali. Posso até esquecer de alguns agora, mas era um bom time. E brigou por classificação já na primeira temporada na Superliga, até o último jogo, inclusive, né, contra Bento ali. E aí depois de Taubaté eu tive a oportunidade de trabalhar com os jogadores que estavam em seleção brasileira naquele momento, né? Então, um aprendizado enorme, né? Faltava conviver com esses caras, né, entender o que faz eles diferentes, né, não é só a questão técnica, o dia a dia demonstra muita coisa, né, por que eles chegaram onde eles chegaram. E depois acabei me transferindo para o Pinheiros, né, onde fiquei por 4 temporadas também, foi uma experiência muito bacana. No Pinheiros, você, contando aqui em off, quem acompanha sabe o quanto você se dedicou para colocar o Pinheiros de volta muito mais forte no cenário aí do voleibol feminino, né? Conta um pouquinho mais dessa sua ação dentro do time. Eu também fui como assistente do Sérgio Negrão, né? Na temporada, acho que 18, 19, 20, não me lembro agora. Não sou muito bom com data, não. A gente não teve uma temporada boa, era um time que era até maior investimento do que os que eu tive depois, né? Então tinha uma relação de investimento um pouco maior. E ali a gente já fazia, acho que 2 temporadas que eles não chegavam aos playoffs, né? 1 ou 2, não me lembro. Acho que era a segunda que já não chegava. E o Sérgio é um cara que é um gestor muito bom, é um cara que é um treinador que também tem experiência muito grande. Então, é um cara que eu tive prazer de trabalhar, e assim como o Daniel, assim como o Roese, sempre procurei aprender muito com eles. Então, caras muito experientes, caras com um histórico dentro do voleibol muito importante. Então, tudo isso ajudou muito na minha formação. E dentro do Pinheiros, foi um momento importante conviver ali como assistente para entender muito como as coisas aconteciam dentro do clube, né? É o maior clube da América Latina, com uma base de associados enorme, uma estrutura espetacular, mas que tem uma particularidade. Ali não é um time de vôlei. Ali é um clube que tem 1.700 atletas em todas as modalidades. Até se você pegar o quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos, nos últimos aí, e você separar as medalhas que são de atletas do Pinheiros, o Pinheiros ganha em relação ao número de medalhas. Né? Então é um ambiente totalmente diferente, né? Algumas coisas que às vezes parece até simples para nós. Exemplo, aqui a gente tem 100% de tempo na quadra para fazer o que a gente quiser ali. Quero fazer um reforço, quero treinar um pouco mais um cara, tá ali. E isso é uma realidade da maioria dos times. No Pinheiros não, a gente tinha horários de quadra pré-determinados e a gente não conseguia passar um minuto daquilo porque tinha uma outra modalidade para entrar. Então são algumas coisas que
para quem olha a estrutura, a importância do clube, não imagina. Né? Então, a gente teve que ter um aprendizado bacana e essa primeira temporada foi importante para mim nesse sentido. Já na segunda temporada assumi a equipe, né? Tive convite para assumir a equipe e a partir dali a gente começou esse processo de crescimento. Né? Tivemos ali uma baixa importante no investimento, contratamos uma equipe que foi realmente para... Num primeiro momento era para permanecer na Superliga, né? Para tentar se manter no mesmo nível ali. E aí eu tenho sempre o foco de nunca olhar para baixo. Quando você fala se manter na Superliga, a gente está falando de não ser rebaixado. Essa é uma ótica. Na minha opinião, nós tínhamos sempre duas. Não cair ou tentar crescer. Eu sempre olho para cima, cara. E foi isso que aconteceu. Acho que a gente conseguiu fazer uma temporada em que a gente não caiu, né? Primeira coisa. E a gente sempre teve um time muito competitivo. Eu acho que é uma coisa que eu sempre procuro colocar nas minhas equipes. A gente tem que ser competitivo. A gente tem que dar trabalho independente de quem seja. A gente não pode ficar respeitando muito A, B ou C. A gente tem que entrar para brigar o tempo todo. Né? E foi isso que a gente fez. Foi um time muito aguerrido. Foi um time que chegou ali, ficou acho que na 9ª posição, repetiu o que aconteceu na temporada anterior, só que com um volume de investimento menor. Então, cumpriu o papel daquela equipe naquele momento, né? Chegou bem no Paulista também, né? No Paulista a gente sempre esteve ali entre os 4, né? Então, isso a gente conseguiu manter. E aí, por isso que é importante a gente pensar em trabalhos de longo prazo, médio e longo prazo, nessa faixa de equipes. E eu vou falar sempre nessa faixa de investimento. Porque a gente não consegue contratar o grande talento, né? Aquele cara, aquele grupo que vai chegar já com uma condição muito alta. A gente tem que desenvolver esses atletas, vamos falar aí de medianos, em que a gente tem que conseguir fazer com que elas cheguem no melhor que elas possam, né? No melhor que eles podem. Então isso demanda um tempo, demanda continuidade. E praticamente a temporada inteira você trabalhando o jogador ali. Às vezes mais de uma temporada. Então o que a gente fez? A gente conseguiu fazer renovações, conseguiu manter peças importantes, conseguiu entender melhor tudo o que acontecia naquele contexto. Estava chegando no feminino naquele momento, né? Consegui entender melhor o mercado, né? Enfim, a gente tem um entendimento melhor global. E foi assim que aconteceu. Na segunda temporada a gente já conseguiu chegar de novo nos playoffs, né? Subimos um pouquinho ali na classificação do Paulista, na fase classificatória, terminamos em terceiro. Né? Depois tem os cruzamentos ali, até Barueri conseguiu tirar, acho que foi o SESI, e era um time que estava atrás de nós na classificação, conseguiu subir. Né? Então, mas na comparação entre todas as equipes, conseguimos um salto ali de 4º para 3º melhor colocado. Né? E na última temporada em especial foi onde a gente cresceu realmente no nível de disputar títulos. Né? E, de novo, sem grandes diferenças de investimento. Né? Foi muito a continuidade do trabalho. Né? Então, a gente teve aí, na última temporada, nós ganhamos, já começamos ganhando um título, que era da Copa São Paulo, que aí já fazia algum tempo que eles não ganhavam. Né? Chegamos à final do Paulista, depois de acho que quase 10 anos, se não me engano. Acabamos sendo vencidos por Bauru. Nós ganhamos de Bauru a final da Copa São Paulo, perdemos a final do Paulista e conseguimos sair de 8º na Superliga anterior, que já era a busca, né, buscar ali os playoffs, para a 7ª colocação. E por muito pouco não nos classificamos à semifinal e fizemos ali, Osasco ganhou da gente 2-1 na série, né, ganhamos o primeiro jogo no Pinheiros muito bem e depois Osasco acabou dominando os 2 jogos fora. Mas estivemos ali por muito pouco para um acesso às semifinais. Né? Então a gente vê, de novo reforçando aquela situação que eu falei, que nessa faixa de equipe a gente tem que desenvolver trabalhos de longo prazo. Ou você arruma muita grana, né, e investe pesado, e aí talvez o resultado chegue, não necessariamente vai chegar, mas de certa forma você cria uma situação favorável nesse sentido. Ou você investe num trabalho que você acredita. E nesse sentido eu tenho que agradecer muitas pessoas que me deram oportunidades. Taquaritinga fiquei 6 ou 7 anos. São José 5 anos, quase 5 anos eu acho, se não me engano, 5 ou 6. A Vôlei Sul, no sul do país ali, fiquei em torno de 2, né? Taubaté 2 temporadas também, então dá essa quase 3 anos. ajuda também, né? É fundamental.
quando a gente fala de resultado, no Pinheiros fiquei 4 anos, né? Então, costumo dizer que esse tempo é muito importante, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem no voleibol brasileiro no esporte brasileiro, né? Esporte brasileiro. Tão comum, né? A gente vê aí, Neri ficou, acho que 10 anos no Minas, né? Os resultados apareceram, né? Então, é um processo. O esporte é um processo que tem que ser respeitado, ou nessa faixa de equipe é muito difícil chegar a vencer. É como você disse, são várias temporadas para que você também até implante a sua filosofia, para que você construa a forma de jogar, até entenda o projeto muitas vezes, né? Que só numa temporada é muito difícil de um treinador conhecer. Queria você falar de Reinaldo Bacilieri, é falar de vôlei masculino e vôlei feminino. Compliquei a vida de todo mundo. Eu queria saber quais são as diferenças que a gente pode notar para quem não acompanha tanto assim os dois naipes. Sim. É uma pergunta bastante frequente, né? E que eu tenho que responder bastante nesse sentido. E só um pouquinho. Diferenças existem, né? O que perguntam muitas vezes é qual o mais difícil. E aí acho que as duas coisas elas são diferentes e a gente tem que abordar. Primeiro, eu não acho nenhum dos dois mais difícil, né? Então a gente diz, o feminino é mais difícil. Não é a minha percepção. Eu tive a sorte, eu comecei no feminino, fui no masculino, tive um período bastante longo, voltei para o feminino, estou no masculino de novo. Então, eu tive essas experiências ao longo da carreira. Então, não acho que é mais difícil. São situações diferentes, realmente. Trabalhar com a mulher é óbvio que existe uma sensibilidade um pouco maior, especialmente no trato do dia a dia, né? Eu não sou um treinador que, principalmente com elas, não era um cara extremamente próximo, muito amoroso. Nunca fui esse cara. Meus assistentes tinham sempre esse papel, né? Mas eu sempre fui um cara que procurei deixar claro para elas que qualquer momento que elas precisassem, independente do que fosse, eu estava ali para ajudar, né? Então esse sempre foi meu modus operandi com elas. E o dia a dia ele é diferente porque tem muito essa questão da sensibilidade. No masculino você tem muita piada ácida, brincadeira, às vezes até um pouco estúpida. Fora de hora também, né? Mas que pro masculino é na hora. Faz parte da hora. No feminino isso não é tão comum. Isso não às vezes elas não acham aquilo legal, né? Muitas vezes, e elas levam isso para frente, né? Elas acabam carregando muitas vezes. Então tem que existir um cuidado na forma como você fala, a reação a atitudes muito intempestivas às vezes não é a mesma, né? O treinador ele tem muito mais liberdade no masculino de ter uma explosão, de às vezes até usar um palavrão, né? Que eu não acho que some tanto assim, mas é mais comum, né? E com elas isso é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo existe um lado muito positivo. Eu entendi aí, numa comparação, óbvio, né? Mas não é sempre o contexto principal. Elas são muito profissionais, né? Não tenho que reclamar absolutamente de nada nesse período de feminino em relação ao comprometimento, né? Os grupos, pelo menos os que eu tive, muito bons, né? Eu costumo dizer que eu tenho muita sorte em relação a isso. Né? Relacionamento muito, muito bons, né? Os 3 grupos que eu dirigi no Pinheiros, muito bons. De novo, não sei se é a realidade coletiva, né? Mas eu tive essa sorte, né? E, enfim, sempre abraçaram muito o trabalho, e eu trouxe coisas do masculino que eu procurei implantar no feminino, que deram muito certo, e elas sempre abertas, né? Então, acho que tem alguns pontos. Outra coisa que eu acho que foi legal, que a gente até procurou desenvolver no feminino, é a autonomia. Elas são jogadores muito dependentes, o masculino não. Eles são caras mais... Eles se auto... Né? Eles são caras que eles conseguem... Eles têm essa autonomia, né? Não, eu consigo fazer dessa forma. E eu não sei se no feminino, pela forma como é desenvolvido desde a base, não cabe crítica aqui, por favor, né? Mas elas são muito assim... Elas fazem aquilo que a gente pede. Eu me lembro são obedientes à tática, digamos assim, à técnica. Eu acho que é um pouco mais que isso. Elas são muito mais dependentes do treinador do que o masculino. Entende? Então, em momentos difíceis ali, elas estão sempre
procurando saber o que você quer que faça, por exemplo. O masculino ele tem um pouco mais de autonomia, o homem ele tem um pouco mais de autonomia dentro da quadra. Então tem algumas diferenças, essas são algumas, né? Mas algumas, por exemplo, momento decisivo. Vi muita menina ali com muito mais coragem e muito mais foco em fazer dar certo que muitos caras aí. Isso eu acho que é muito particular, mas são detalhes que a gente tem que estar atento em reconhecer e tentar trabalhar da melhor maneira. Eu costumo dizer que o treinador ele não pode ser muito como ele é, né? O fulano é assim. Eu acho que o treinador ele tem que ser o que é necessário, né? Grupos são diferentes, gerações são diferentes, masculino e feminino são diferentes, né? E a gente tem que se adequar para fazer o melhor trabalho pela equipe. Eu acho que esse é o nosso papel como profissional. Já parabenizá-lo pelo seu trabalho à frente dessas equipes, chegando agora ao Montes Claros América Vôlei. A gente sabe que o projeto tem uma torcida muito exigente aqui em Montes Claros, a galera cobra bastante. Mas como que era a torcida do Pinheiros no off aqui? Você contou que é um pouquinho diferente, cobrava também, mas era um pouco diferente, né? O Pinheiros também teve essa particularidade, né? Eu saí de Taubaté de uma torcida apaixonada, né? Acostumada a brigar por títulos ali, lota todo jogo, se deixar até treino lotava, né? E no Pinheiros é um clube, de associados, né? De muitos associados. Então, é um pouco diferente a relação. E até por ter muitas modalidades, acho que isso também acaba diluindo um pouco, né? Então, a gente brincava até que tinha uma torcida, num primeiro momento, bastante teatral, né? Então, sentava ali, assistia o jogo como entretenimento, mas não necessariamente tinha aquela torcida fervorosa, né? Mas, com o andar das temporadas, com o crescimento da equipe, nós vimos isso mudar, né? A gente terminou aí a última temporada como uma das melhores dos últimos 10 anos, com o ginásio lotado, ficando 800 pessoas de fora, né? E aí sim, com muita gente torcendo, com cartaz, né? A gente começou a ver o que normalmente a gente vê em equipes competitivas, né? Que brigam por título, a gente viu acontecendo. Então é muito essa coisa, né? O torcedor ele tá ali e ele se projeta naquela equipe, né? E todo mundo quer ganhar. Através do momento da equipe. Claro, também, claro. Então a gente tem que entender que o torcedor não é. O torcedor ele pode ser, né? Então a gente tem que cativar de dentro para fora, né? Óbvio que a ajuda da torcida é importante, isso cativa o jogador dentro da quadra. Sim. Mas o retorno tem que acontecer. Isso vai muito em relação ao comprometimento dentro de quadra. Eu me lembro de jogos em que de repente a gente não venceu, mas que a gente vendeu muito caro. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Isso exige de todas as minhas equipes. Eu nunca digo que a gente vai ganhar todos os jogos ou vai ganhar todos os títulos. Mas a gente pode prometer isso. Mas a gente pode assumir um compromisso de que a gente vai fazer o melhor todas as vezes. Então isso é muito importante colocar. E essa é uma exigência básica de qualquer equipe que eu trabalhe. E isso acontece. A torcida começa a entender essa atmosfera. E depois vencer, né? Vencer aproxima o torcedor e torna aquele torcedor fiel àquilo que está acontecendo. Então depende muito da equipe, né? Sobre como a torcida se comporta. Então acho que é por aí. Vamos tentar novamente cativar o torcedor. E desde já acho que peço esse voto de confiança, né? Vá para o ginásio, coloque aí toda a força que vocês puderem para a nossa equipe. Vai ser necessário. É uma equipe que tem que crescer, né? E a gente vai tentar devolver isso com o máximo de força possível. O que pode esperar é uma equipe muito aguerrida, independente do que aconteça. E é isso, já, como você disse, né, já a convocação para a torcida de Montes Claros, do norte de Minas inteiro, a comparecer ao ginásio para acompanhar o Montes Claros América Vôlei, desses desafios previstos para a temporada. Falando em equipe, vamos falar um pouco do time que você tem em mãos, da lista de jogadores que você tem em mãos. Uhum. Alguns você já conhecia, outros não. A gente sabe que tem jogadores estrangeiros, tanto o Matias Bando, o levantador, que ainda não chegou, mas tem já que chegou recentemente o Lucas Ocampo. O que você tem a dizer dessa equipe, desse grupo que você tem em mãos? É uma mescla, né? Uma mescla de atletas jovens, alguns com mais experiência de quadra, outros menos, e atletas experientes que já são mais conhecidos, né? Eu acho que em relação à formação de equipe isso é muito positivo, porque a gente tem as duas coisas, né? A gente tem ali a intensidade, enfim, a força do atleta jovem que puxa, principalmente o treinamento é muito importante,
puxa ali, né? Coloca a coisa sempre para uma intensidade gás, maior. né? Exato, exato. Isso é muito importante. E ao mesmo tempo ter a experiência, ter a sabedoria do jogador mais experiente, né? Que também tem um olhar mais crítico, um olhar mais de construção, que já passou por caminhos parecidos e sabe ali os atalhos e as dificuldades que podem aparecer. Então essa mescla é sempre muito positiva. A maioria eu já conheço dentro de quadra jogando, né? Alguns a gente está aprendendo muito agora, né? Até porque tem pouco tempo de quadra. Mas eu acho que é um time que ele vai depender muito da força coletiva, né? Certamente vai depender muito da força coletiva, da junção da força da torcida em casa. E acho que principalmente de um pensamento. A gente precisa ter uma ideia de que a gente não quer pouco, a gente não quer brigar por pouco, a gente não quer olhar para baixo. A gente tem que a gente tem que realmente entender primeiro que a gente tem capacidade de buscar resultados melhores e trabalhar em cima disso cada minuto. Tem que ser dessa forma. Porque realmente a gente vai trabalhar no limiar. Para chegar em algo, tem que ser no limiar máximo. A gente tem que tocar nesse limiar. Então é uma equipe que eu acredito, obviamente, citou aqui é porque eu acredito, né? Nos primeiros treinos já vejo uma entrega muito bacana, né? Estamos ainda muito no início, mas já vejo ali um comprometimento. E como eu disse ontem para eles, no final do treino, até acho que pode trazer isso aqui. Motivação é o combustível inicial, né? O início de temporada é sempre fantástico, né? A gasolina que queima rápido ali, né? Mas a gente tem que pensar em uma continuidade, em manter a força ali. A longo prazo, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. E para isso tem que se trabalhar duro todos os dias, né? Então acho que esse tem que ser o foco. A gente precisa atingir um limiar alto, né, em relação à nossa capacidade, e para isso tem que trabalhar muito e muito bem. Eu acho que não tem outro jeito. Nós vamos ter que fazer um trabalho muito bom ali e tentar somar o máximo com todos os fatores possíveis, né? Então, acho que dessa forma as coisas vão acontecer. Show. Já no primeiro desafio de Reinaldo Bacilieri e a turma é o Campeonato Mineiro com equipes como Sada, Minas, Araguari, com mais que vai estar na Superliga. Já é um prognóstico aí que você tem a dizer dessas equipes também se reforçaram e vão chegar forte ali para trazer dificuldade para o Montes Claros da American Volley. Campeonato altamente competitivo, né? Eu convivi muito com o Campeonato Paulista, que por muito tempo foi mais forte do país. Hoje, eu acho que o Mineiro, se não está igual, está melhor. Está mais difícil, né? Nós estamos falando aí de 5 equipes da Superliga e mais uma equipe que está aí voltando ao cenário, que é o Juiz de Fora, que é composto por gente experiente, né? Com investimento que para a curta temporada que eles têm é importante. Então eu espero assim que não vai haver nenhum jogo fácil. Muito pelo contrário, nós vamos ter jogos difíceis, altamente desafiadores, e que para ficar entre os 4 ali a gente vai ter que fazer um bom trabalho, né? Qualquer um para chegar ali entre os 4 vai ter que se desdobrar. Vamos lá, dizer que o Sada e o Minas talvez já estejam aí com favoritismo, né? Até pelo histórico, né? As outras 2 vagas vai ser briga de cachorro grande. Então, mas nós vamos entrar para classificar e depois pensar em passos adiante, né? Até porque a gente vê o dia a dia de vocês, né? Os treinamentos intensos. Lógico, como esta temporada é um pouco mais, não digamos leve, mas os jogadores não podem saltar ainda nesse primeiro momento. Mas aí já vê a dedicação do dia a dia dos atletas também, já pensando nesses desafios, né? Que já sim. Tem que ser uma progressão, né? A gente tem algumas semanas até a estreia, ainda não está definido se dentro ou fora de casa, mas é uma progressão. A gente não vai chegar no nosso melhor nesses primeiros jogos, né? Mas a gente tem que chegar, assim como os outros estão no mesmo período, né? Nós precisamos chegar ali já de uma maneira a começar a mostrar credenciais. E eu acho que, até colocando uma condição de filosofia de trabalho, nós vamos transformar nossa casa aqui realmente num campo de guerra com quem quer que seja que entre aqui. No verdadeiro caldeirão. Aqui a gente tem que se fazer valer.
Aqui a gente tem que brigar muito. Obviamente que fora vamos buscar as vitórias, mas nós precisamos transformar a nossa casa nossa fortaleza. Quem chegar aqui vai ter medo de... Vai ter que brigar muito. Vai ter que brigar muito. Então acho que ganhar os jogos em casa é muito importante para esse passo, já que é um campeonato de ida e volta, né? Então ganhar os jogos em casa é muito importante, sobretudo contra as equipes de briga direta, digamos assim, né? Colocando o Minas e o Sada ali numa condição de favoritismo em relação ao histórico. E depois tentar lá fora buscar alguma coisa também. Pontuação, vitória. É uma classificação nesse nível é muito matemático. A gente tem que procurar pontuar ao máximo e com isso sempre estar um degrauzinho ali à frente dos nossos concorrentes, né? Então vai ser bastante desafiador. O campeonato é bastante duro. Desde já, desejar boa sorte a você. Seja muito bem-vindo a Montes Claros, ao projeto do Montes Claros América Vôlei. Agradecer também por ter aceitado o nosso convite, ter essa conversa aqui com o Portal Web Terra. Suas considerações finais para a gente encerrar e convidar também o torcedor mais uma vez para comparecer ao ginásio, como você disse, para ser um campo de batalha, né? Um verdadeiro caldeirão. É isso aí, acho que é só agradecer pelo convite, prazer estar com vocês aqui, nesse bate-papo. Dizer para Montes Claros, para a região, que a gente está desenvolvendo um trabalho que é para orgulhar as pessoas, então nos acompanhem, siga a equipe, redes sociais, dias de jogos, procurem dar esse voto de confiança, vão para o ginásio, nos apoiem, porque vocês vão ser muito importantes. E a partir disso, tenho certeza que nós vamos fazer uma grande temporada e vamos crescer aí no cenário do voleibol brasileiro. Obrigado, Reinaldo. E para você, até o próximo programa.